não conduziu da forma como deveria conduzir, o executivo, a prefeitura não conduziu da forma que deveria conduzir, porque nós tivemos apenas um lado sendo escutado para a elaboração desse projeto. E foi exatamente aí que acendeu a luz. Quando nós começamos, nós fomos procurados por várias pessoas na Câmara Municipal, eu, Carreira, todos os vereadores foram. Olha, a gente não estava sabendo desse projeto, não fizeram nenhuma reunião, os produtores rurais não estão participando, sabendo e não foram convidados para participar dessa discussão. E eu acho que aí é a grande gravidade, né? Independente da questão que nós vamos discutir, quando a gente trata da causa do bem-estar animal e a gente deixa a classe que naturalmente é quem se relaciona com os animais, né? Quem trabalha no dia a dia com os animais, que são os cuidadores da forma de maneira natural, a gente exclui uma parte da sociedade. E essa é uma gravidade imensa. Essa exclusão não é boa, né? Sem dúvida. Em nenhum tema se pode excluir a participação da sociedade, seja a classe que for, ainda mais a classe que é extremamente importante e tem todo um conhecimento para poder colaborar nesse projeto. Então, eu acho que a partir daí a gente começa a discutir todos os outros temas, mas enquanto a gente não colocar todos os envolvidos, todos aqueles que realmente têm necessidade e a importância necessária nesse projeto, a gente não deve avançar, né? Porque certamente a gente está cometendo uma grande injustiça. Então esse projeto ele tem que ser formulado e reformulado por 4, 5, 100 mãos, né? Por todas as mãos que têm condições de colaborar nesse projeto. E nessa mesa aqui nós temos várias pessoas para colaborar, fora daqui nós temos muito mais pessoas a colaborar e a gente precisa rediscutir esse projeto para que a gente não marginalize a classe do produtor rural, a classe dos criadores, para que a gente não exclua, né, essas pessoas, intitulando ou taxando que essas pessoas não são protetores. Protetores somos todos nós, e todos nós temos condições de criar e colaborar para que a gente regulamente e não proíba por proibir por um simples preconceito. Então acho que essa discussão que você está propondo aqui é extremamente salutar para que a gente acione todas as pessoas envolvidas e que se sentiram excluídas e que certamente foram, para que a gente possa retomar essa discussão e que esse projeto seja muito mais abrangente. Professor, eu tenho certeza que o senhor não discorda dessa questão, que nós estamos numa questão extremamente democrática para que todos coloquem a sua posição e que a gente formule realmente um projeto que seja bom para o bem-estar animal, mas que todos aqueles que têm condições de contribuir possam participar desse projeto. Eu tenho certeza que esse caminho que nós vamos aceitar. Legal, foi por isso mesmo que a rádio fez essa proposta. Então, professor titular, anestesiologista da Faculdade de Medicina Veterinária aqui de Botucatu. Professor Estélio, bom dia, muitíssimo obrigado por atender a gente, o nosso convite, o senhor está aqui conosco. E gostaria que o senhor pudesse também colocar a sua visão sobre essa questão que nós estamos aqui colocando, porque nós estamos entre duas vertentes. Ou realmente há uma situação de um sofrimento da causa animal e a gente, pela lei anterior, a gente proíbe isso, ou a gente pode ter alguma coisa que não seja tão grave assim e talvez estejamos perdendo economia, divisas, né, para a cidade de Botucatu, como disse aqui o professor Francisco, falou agora de pouco aqui, como falou o Francisco aqui, sobre a questão da economia, dos dividendos que vão chegar em Avaré, em uma semana, 7 milhões de reais que serão, evidentemente, estarão chegando, aportando naquela cidade, pessoas que vêm até lá. Aliás, Avaré é um pouco diferente nesse aspecto, porque Avaré tem uma tradição já de muito tempo nessa questão do cavalo, do quarto de milho, etc. A gente já acompanha isso há um bom tempo, né? Então, eu queria saber da sua posição, professor, com relação a isso tudo que nós estamos colocando aqui. Bom dia, é um prazer. Estar aqui também com vocês. Eu acho que, antes de tudo, quando se faz uma legislação, como bem disse nosso querido vereador aqui que acabou de falar, é importante a gente levar em consideração todas as visões, né? A liberdade de expressão é inata ao ser humano e ele precisa exercer essa liberdade. Eu sempre sou do caminho do meio, sempre me pautei pelas atitudes e ações intermediárias que contemplem, né, o pensamento de todos, porque é assim que se faz lei. Não adianta fazer lei por exceção ou também por generalização. A gente tem que levar em consideração e respeitar as diferenças humanas.
Eu sou filho de fazendeiro, meu pai era lá do Nordeste, né? Então eu tenho uma experiência relativamente boa com fazenda. Trabalhei como profissional autônomo antes de estar na faculdade, né? Não vivi só na faculdade o tempo todo, então trabalhei como autônomo por 2 anos. Então tenho experiência com a vida do campo, com equinos, né? Tive a satisfação de fazer uma vistoria em Barretos, no momento que houve uma ação na época contra a Rita Lee, né? Eu fui inclusive como fiscal do perito, tive a oportunidade de fiscalizar a área lá, tenho bastante contato aí com o pessoal, o professor Tenório também, que parece que vai participar não sei se vai participar ele falou que ia participar pelo telefone desse bate-papo. Bom, eu vou falar de uma visão puramente técnica, né? Eu não vou me envolver na questão de sofrimento mental, psíquico, porque eu acho que isso é um tema que cabe muita discussão, talvez um pouco subjetivo, né? Eu vou entrar num assunto técnico, tá bem? Eu trabalho com dor, especificamente, então todo o processo de ação que a gente tem aí, desenvolver escalas de dor, de avaliação de dor e sofrimento em animais. Então eu tenho uma certa experiência, né, nessa área. O que eu poderia comentar com relação a essa questão especificamente? No caso da dor, só para a gente colocar de uma forma para o público entender, os animais eles sofrem dor da mesma forma que o ser humano. Muita gente pensa assim, o bovino ele sofreria menos dor do que o cavalo, porque o cavalo é um animal escandaloso, ele está com cólica, ele se joga no chão, por exemplo, né? O bovino é um animal que, não que ele sofra menos dor do que o cavalo, mas ele expressa menos dor do que o cavalo. Então é mais difícil você detectar que um bovino tem dor em relação ao cavalo. Então muito se fala do cavalo e eu acho que pouco se dá atenção ao bovino. Então essa é uma primeira questão. Então se a gente for pensar numa prova, qualquer que ela seja, nós temos que nos imaginar no lugar do animal. O quanto que esse animal sofreria, né, frente a uma situação de contenção, ou de uso de uma espora, por exemplo, ou de um laço, né? Existem provas no quarto de milha que são provas que são relativamente tranquilas. Então, por exemplo, uma apartação, né, que não envolve um sofrimento físico no animal, né, uma prova de tambor, são provas que poderiam ser realizadas. Né? O SEDEM é uma área que fica intermediária. Muito se fala do SEDEM, mas a minha experiência, na verdade, é com a cilha. Porque além do SEDEM, a pessoa que monta, ela usa uma cilha, que supostamente seria de lã, né? Na região torácica do animal. E essa cilha, ela relativamente, até por conta de uma segurança da pessoa que está lá em cima, ela tem que segurar forte, né? E ela tem que apertar, né? Senão a pessoa cai, né? Se ficar frouxa. Então isso causa o quê? Uma queimação. Você não percebe uma lesão local do ponto de vista, você vai fazer uma biópsia, por exemplo? Provavelmente não, né? Mas existe uma queimação. Se você passar a mão no touro, né? Nessa região, depois da prova, você vai perceber que o animal fica bastante incomodado. Depois dos 8 segundos, professor, existe essa queimação? Existe essa queimação normalmente. Inclusive eu tenho pessoas que trabalham com isso e que me relatam isso também, né? Bom, isso é uma queimação. Se isso é um sofrimento num nível insuportável, a gente pode entrar em detalhes, né? Mas eu acho que seria uma prova, só para a gente não ser hipócrita, né? Porque eu acho, assim como existem os abatedouros, né, que matam os animais para as pessoas comerem, né, se faz da melhor forma possível, que seria uma morte supostamente sem sofrimento, né? Só que infelizmente 80% do abate no Brasil não é com sofrimento. Ele não é regulado pelo Ministério da Agricultura, mas isso é uma outra área. Então, assim, uma questão importante é que existem outras provas. Então vamos agora entrar nas provas que causam sofrimento. Não, o que seria sofrimento? Seriam os maus tratos. O que a gente considera como maus tratos? Aquilo que causa dor e que pode causar lesões, né, lesões importantes, inclusive que podem incapacitar o animal, e que causam, por causarem dor e lesões, maus tratos, certo? Essas provas são as provas do laço. Qual que é o problema da prova do laço? Vamos imaginar que nós vamos trabalhar com o animal de
jovem, um animal na faixa aí de 40 dias, que é o que normalmente se trabalha, um animal de 100, 120 quilos, né? Não são animais pesados, porque senão o peão ele não consegue fazer a movimentação para colocar o animal no chão. Então tem que ser animal leve, um animal praticamente recém-nascido, um animal de 40 dias é um animal praticamente recém-nascido, e que ele sai correndo e ele, ao ser laçado, ele sofre um tranque, né? Um tranco grande na região cervical. Isso faz com que o animal caia, né? E tem a prova também tem o bulldog, que no caso o peão vai diretamente na região do chifre do animal, e tem o team roping, né? O que eu acabei de falar, o calf roping, né? Que é no caso do laço, e o team roping, que são 2 peões, um no membro e outro na cabeça. Bom, essas provas, elas geram, assim, não dá para... Isso é indiscutível, né? Depois a gente pode discutir se isso seria permissível ou não, mas que causam sofrimento é indiscutível. Eu tenho certeza que mesmo as pessoas que são simpatizantes de rodeio, inclusive eu conheço vários que sabem e que falam isso para mim, falam, olha, realmente a prova do laço é uma prova que ela não mimetiza uma situação de uma fazenda, porque numa fazenda você está lá num curral e você alaçar um animal, normalmente esse animal está parado, né? Ele não sai desembestado correndo e a pessoa vai lá e laça, né? Isso é uma prova. Pode acontecer isso numa fazenda? Pode, numa situação rara, extrema, lá no Mato Grosso, né? Numa situação extensiva, mas não é a regra numa situação de fazenda convencional, né? Então a prova do laço, ela pode, tanto é que Barretos, se você pegar um dos maiores defensores de rodeio, que é o professor Tenório lá da Unesp de Jabuticabal, que é um consultor importante lá em Barretos baniu a prova do laço, né, por conta justamente desse sofrimento. Houve inclusive fratura de pescoço, né? E isso gera, se você imaginar que para a opinião pública, gera problemas importantes, porque a Lei de Crimes Ambientais, 9.605, já refere que maus tratos é crime, né? Então nós estaríamos entrando aí para o município numa esfera de Ministério Público, porque corre um risco grande, né, de um eventual processo. Então o que causa dor, causa lesão, causa a prova do laço especificamente. Professor, eu só queria pedir uma licencinha para o senhor. Duas coisas eu queria observar. Primeiro, eu fiquei muito curioso quando o senhor disse que o senhor foi instado a participar de um relatório em a sua conclusão, né? Eu fiquei um pouco curioso com relação a isso. O que o senhor colocou no relatório lá de Barretos, se judia ou não judia, se tem dor, se não tem dor? Eu queria saber a sua conclusão. Esse é um dado. E eu queria também colocar, no projeto dos senhores vereadores, se contempla a permissão de prova de laço, como o professor está acabando de falar aqui, que realmente o professor foi muito claro, ele disse o seguinte, que isto realmente judia do bicho, judia do animal. Então eu queria saber se no projeto dos senhores isso é contemplado ou não, essa prova de laço. Professor, por favor. Então, dentro do processo judicial, nós não podemos expressar ou tecer comentários a respeito de perguntas que não foram feitas, né? Algumas perguntas foram muito pontuais, né? Especificamente a questão do sedem. Então, como bem disse o professor Massoni, o sedem incomoda o animal. Tanto é que o animal ele não pula à toa. Nós fizemos alguns testes com o sedem apenas a campo, colocando-se apenas o sedem no animal. Alguns animais eles apresentam, eles ficam parados, outros animais eles inclusive se locomovem, né? Obviamente isso varia de acordo com a tensão que se faz, né? Só que numa situação de apenas se colocar o sedem, porque muita atenção se dá ao sedem, né? Mas a questão no mundo real é que o animal está, além do sedem, como eu disse, o principal problema é a cília, né? No tórax do animal, tá? E o peão está lá em cima dele e tem a espora, né? Então são 3 fatores aí, não é só o sedem, né? A cília, que aperta bastante, porque ele tem que ficar em cima do animal, né? Então não tem como não apertar, né? E a espora. Professor, nós estamos falando do próprio ambiente aqui. Sim, o ambiente, o som, a luz, o público, etc. Tá? Então, a questão do sedem gera sofrimento, né? Então, quando a gente foi fazer o meu parecer específico foi se o sedem causava lesão local. Na minha avaliação pós-provas, nos touros, que inclusive o pessoal de Barretos disponibilizou, abriu realmente as portas lá, para a gente avaliar em loco, né? Nós estávamos na prova e nós fomos lá avaliar
logo após a prova esses animais, do ponto de vista a gente chama macroscópico, né, do ponto de vista da visão, né, não havia indícios de lesões locais com o uso de sedem. Mas como eu disse, a questão não é a lesão, a questão é o que ocorre dentro do compartimento, principalmente muscular, não com o uso do sedem, mas com o uso da cília e com as esporas, né, que é só a gente imaginar sendo esporeado, né, numa região muscular, isso obviamente vai levar a uma dor. Até um cacetete de borracha, por mais que ele seja de borracha, ele vai causar uma dor. No caso da espora, é o mesmo problema. Então, com relação à minha perícia lá em Barretos, a questão específica era do sedem, porque eles não tinham provas de laço, já na época, né? Barretos, eles trabalham num nível de qualidade muito alto, então eles já preventivamente já tiveram problemas, obviamente teve uma pressão aí das ONGs e tal, e acabaram por extinguir a prova de laço. Tanto é que o professor Tenório é completamente contra a prova de laço. Então, eu acho que o bom senso deve prevalecer nessa discussão. Eu acho que tem que se respeitar, sim, os produtores rurais, as pessoas que trabalham com os eventos, né? A questão financeira, ela é importante, mas nós temos que lembrar também que a questão financeira, ela ela não é uma justificativa para tudo, porque senão a gente estaria aqui... Posso fazer uma pergunta, professor? Pois não. Se coloque no papel de vereador, como é que seria o seu voto nessas emendas? O meu voto seria por uma situação intermediária, né? Como legislador. O que seria uma situação intermediária? Tá. Para a gente então, poder uma coisa é o meu pessoal. Né? Eu não vou falar da minha opinião pessoal aqui. Sim. Tá? Eu vou falar como legislador, porque eu acho que o legislador ele tem que pensar em todos os cenários possíveis. Uma opinião intermediária seria a proibição da prova de laços, team roping, que é o calf roping e o bulldog, por exemplo, né? E quanto ao sedem, eu tenho convicção de que o sedem especificamente, o equipamento, ele não causa alterações físicas aparentes. É muito entretanto, a cília, né, causa dor, né? Só que não dá para se comparar a dor num animal muito pesado, de 500 quilos, com porte muscular forte, de uma cília, de uma dor de um animal sendo laçado, disparado, de 40 dias, de 120 quilos. Então, a proporção de intensidade da dor, no meu entender, né, é muito maior no animal de uma prova de laço, e que na minha concepção é inadmissível, do ponto de vista, não adianta a gente prova de laço, o senhor é radicalmente contra. Inclusive o próprio Barretos, que é o padrão ouro, é contra. Legal. Bom, né? Ok, professor, eu acho que o senhor deu uma opinião realmente muito interessante. Pois não, vereador fala da seguinte forma: parágrafo único, são considerados maus tratos a utilização de ferramentas ou artifícios tais como choque elétrico ou mecânico, agulhada, esporas pontiagudas e golpe ou marretada. Então está extirpada a espora do rodeio. Certo, mas a prova de laço não, né, vereador? Tem outras emendas que o Paulo vai comentar. Não, a prova de laço não está, e espora é necessário para um rodeio. Né? Pontiaguda. Só posso mais 10 segundos? Só uma reflexão aqui. Eu acho que a gente não pode se comparar a americana ou a avaré pelo seguinte, inclusive do ponto de vista financeiro, né? Porque todo ganho é uma perda também às vezes, né? Só uma reflexão para a população. Botucatu é conhecido como uma cidade de ecoturismo e uma cidade de agroecologia, e nós recebemos um público característico por conta disso. Nós vamos nos equiparar a cidades como a Americana e Avaré, e ficaria a pergunta no ar: vale a pena nós entrarmos numa área que talvez expulse, né, outras pessoas que têm uma outra visão de vida? Nós temos uma outra concepção. Botucatu é um charme do ponto de vista de proteção, de agroecologia, de ecoturismo, etc. Será que vale a pena a gente entrar? Nós estamos talvez indo um pouco na contramão. Isso é uma pergunta que eu deixo no ar. Conhecimento para os ouvintes é o seguinte: as provas de laço ou qualquer prova equestre, elas não surgiram do nada. Simplesmente se levou para dentro de uma arena de show, de competição,
o trabalho que é realizado nas fazendas. Eu discordo do professor num ponto, Pois não, vamos onde lá. diz o seguinte, onde ele